Vocês estão? Fala, meus queridos alunos do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja assistindo, seja bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje veremos aí a origem da vida. E na aula de hoje nós vamos ver aí algumas hipóteses a respeito da origem da vida. Então você tem duas hipóteses principais aí, que é a hipótese da evolução química e a hipótese da panspermia cósmica, né? Então vamos ver essas hipóteses e ainda veremos a hipótese heterotrófica e a hipótese endossimbiótica. Então segura aí a vinheta e vamos lá. Existe aí um grande enigma na ciência de como surgiu a vida. Como será que surgiu a vida na Terra? Então, selecionamos aqui duas hipóteses científicas mais importantes. Então, você tem a hipótese da evolução química e a hipótese da panspermia cósmica. O que diz a hipótese da evolução química? Diz o seguinte: as primeiras formas de vida surgiram de compostos orgânicos originados a partir de substâncias inorgânicas presentes na atmosfera primitiva. Então, existia ali uma atmosfera primitiva que era composta de algumas substâncias inorgânicas e a partir dessas substâncias que estavam presentes na atmosfera primitiva que a vida tinha surgido. A outra hipótese da panspermia cósmica diz o seguinte, que as primeiras formas de vida surgiram a partir de compostos orgânicos oriundos de corpos celestes, como meteoritos, cometas e etc. Esses corpos celestes, eles trouxeram esses compostos para que fosse possível o surgimento das primeiras estruturas que eram consideradas vivas. Então, de que forma eles eram trazidos? Caiu na Terra. Tá? Então, as primeiras formas de vida surgiram a partir de compostos orgânicos oriundos de corpos celestes que caíram na Terra. Esses corpos celestes seriam os meteoritos, cometas, né? Então seriam esses corpos que caíam no nosso planeta e trariam aí esses compostos orgânicos. Então, inicialmente, a gente vai falar aí de dois pesquisadores importantíssimos, que são John Haldane e o russo Alexander Oparin. Isso aí lá no início do século XX. Então, eles sugeriram que os primeiros seres vivos teriam originados a partir de uma chamada sopa orgânica presente nos oceanos primitivos da Terra, há mais de 3 bilhões de anos. Segundo eles, a atmosfera primitiva da Terra seria constituída por metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. E como o planeta era ainda muito instável, né? Você tinha muitas erupções vulcânicas, era muito quente, você tinha muitas descargas elétricas, e por meio dessas descargas elétricas, que parte dos gases presentes na atmosfera primitiva teria se transformado em moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, carboidratos e ácidos graxos. Esses compostos orgânicos teriam sido levados à superfície através das chuvas torrenciais que teriam dado origem aos oceanos primitivos da Terra à medida que a água líquida iria se acumulando. Lembre-se que, como foi dito aqui muito bem, no início não existia água líquida, e sim água em forma de vapor. Segundo ainda Oparin, a composição química da Terra primitiva teria uma composição química similar à atmosfera de alguns dos planetas do nosso sistema solar, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Verifique que as substâncias que aqui aparecem têm uma compatibilidade em todos os planetas: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Então, ainda falando aí um pouco da evolução química, e lembre-se que a evolução química dá a ideia de uma sequência de eventos desencadeados. Então, você tem aí as moléculas de aminoácido se polimerizaram, né, e teriam formado aí, lá nos oceanos primitivos, as primeiras moléculas de proteína. E aí, lembrando que o conjunto de aminoácidos vão formar as proteínas. Então, a partir de sistemas coloidais constituídos de água e proteínas, tenderiam a formar nos oceanos. Sistemas coloidais constituídos de água e proteínas tenderiam a se formar nos oceanos primitivos. Nesses sistemas, moléculas de proteínas teriam sido envoltas por moléculas de água, uma pequena película, formando compartimentos fechados, denominados coacervados. Então, o que seriam os coacervados? Seriam exatamente esse agregado proteico envolto por moléculas de água. E aí você teria esse compartimento fechado que a gente denomina aí de coacervados ou coacervatos. Segundo Oparin ainda, no interior desses coacervados ocorreriam reações químicas relativamente independentes, muito embora houvessem trocas de substâncias, quer dizer, intercâmbio entre elas, entre o meio externo e o meio interno. Cientistas trabalham na mesma linha de raciocínio de Oparin. Cientistas que trabalham na mesma linha de raciocínio de Oparin acreditam que os supostos coacervados não eram vivos, mas muito parecidos com células. De alguma forma não conhecida, os coacervados eles adquiriram essa capacidade de reprodução, provavelmente com uma inserção de moléculas de ácido nucleico presentes no meio externo, tais como o RNA ou talvez o DNA. As moléculas de RNA teriam dado aos coacervados o controle genético das reações metabólicas, além da capacidade de reprodução. Essas propriedades teriam transformado os coacervados em células vivas, seriam os primeiros seres vivos. Então, é importante que vocês saibam que esses agregados, eles não surgiram de uma hora para outra. Esse processo ele foi lento e gradativo. Então, mostrando aí, né, a Terra primitiva, nessa animação, você tem aí metano, amônia, água em forma de vapor, hidrogênio, e a superfície da Terra era muito instável. Então, você tinha uma superfície primitiva quente e com muitas erupções volcânicas. Eu vou desencadear aqui o processo de evolução química, tá? Então, você tem aí a formação exatamente dos oceanos primitivos. Então, à medida que a superfície se esfriava, a água das chuvas acumulava-se na superfície e formavam os primeiros oceanos primitivos. As descargas elétricas transformavam os gases inorgânicos da atmosfera primitiva em compostos orgânicos, aminoácidos e ácidos graxos, levados pela chuva à superfície. Nos oceanos primitivos, essa sopa orgânica, essa sopa nutritiva, então os sistemas proteicos em forma de esferas, delimitados por uma película de água, formava-se na sopa orgânica, que caracterizava os oceanos primitivos. Tais sistemas seriam os coacervados. Então aqui vocês veem claramente esses sistemas que a gente chama de coacervado. No interior dos coacervados, ocorrem reações químicas com certa independência do meio externo. E vocês estão vendo aí que há um intercâmbio de substâncias entre eles. Alguns cientistas acreditam que no interior dos coacervados, algumas moléculas de RNA ou DNA passaram a controlar o processo de síntese proteica. Assim, muitas dessas substâncias passaram a funcionar como enzimas. Muitas dessas proteínas passaram a funcionar como enzima. E lembrar que proteína ela pode dar origem a várias outras substâncias com funções específicas, dentre elas as enzimas. Então, essas enzimas, por sua vez, passaram a catalisar diversas reações químicas metabólicas. Segundo alguns cientistas, além da capacidade de realizar reações metabólicas internas,
capazes de produzir energia e de manter o ambiente interno relativamente sustentável, os coacervados adquiriram a capacidade reprodutiva, graças à atuação de seu material genético, DNA ou RNA. Assim, os coacervados teriam originado os primeiros seres vivos unicelulares, muito semelhantes às bactérias nos oceanos primitivos da Terra, há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Dentro dessa ideia de Oparin-O'Dani sobre a hipótese da evolução química, um americano, em 1953, Stanley Miller, ele fez uma simulação que comprovou, em parte, a hipótese de Oparin-O'Dani sobre a origem da vida. Esse cientista, Stanley Miller, ele montou um experimento concentrando gases similares à atmosfera primitiva terrestre em um recipiente. Então, aqui está o recipiente, né? Você tem aqui a água em forma de vapor, você tem os gases, aqui você tem um condensador para resfriar e aqui é onde vai cair a substância que vai ser oriunda desse processo aí, dessa simulação da Terra primitiva. Ele submeteu essa mistura gasosa inorgânica a descargas elétricas, simulando os raios, né, obviamente. Após uma semana, outra mistura escura composta basicamente de aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos. Percebam aí que são as mesmas substâncias sugeridas por Oparin-O'Dani lá na sopa orgânica, na sopa primitiva. No entanto, Miller ele não conseguiu obter os seres vivos. Em 1957, outro pesquisador americano, Sidney Fox, baseado-se nos experimentos de Miller, ele aqueceu uma mistura composta por aminoácidos, obtendo como resultado, após um certo tempo, moléculas de proteínas. Depois ele aqueceu de novo esse preparado de proteínas com água salgada e obteve aí microesferas parecidas com os coacervados. Fox verificou que no interior de algumas dessas microesferas havia uma pequena atividade catalítica. Olha, corroborando com o que já foi dito anteriormente. A maioria dos cientistas acredita que os sistemas parecidos com essas microesferas se tornaram células vivas quando adquiriram a capacidade de abrigar moléculas de DNA e RNA e a capacidade de reprodução e metabolismo. Então vamos ver aqui, nesse quadro, a história da Terra. 5 milhões de anos até a atualidade. Então, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, surgimento das primeiras moléculas de aminoácido. Há aproximadamente 4,3 bilhões de anos, surgimento das primeiras moléculas de ácido nucleico. Há aproximadamente 3,6 bilhões de anos, o aparecimento aí dos primeiros seres vivos anaeróbios, são chamados de fermentadores. Há aproximadamente 2,6 bilhões de anos, o surgimento dos primeiros seres autótrofos fotossintéticos, quer dizer, que fazem fotossíntese. Há aproximadamente 1,6 bilhões de anos, surgimento dos primeiros seres aeróbios que fazem respiração aeróbia, quer dizer, utilizam oxigênio. Há aproximadamente 0,8 bilhão de anos, surgiram aí os primeiros invertebrados. E somente na atualidade nós temos os primeiros vertebrados. Percebam que existe aí uma gradação, uma evolução química, né? Uma evolução dos processos para que surjam aí cada vez organismos mais complexos. E aí agora, passando para outra hipótese, a hipótese da panspermia cósmica, Então, os defensores dessa hipótese acreditam que os primeiros seres vivos, né, micro-organismos que sejam, com compostos orgânicos necessários para a formação da vida, chegaram à Terra vindos do espaço sideral. Então, não vieram daqui, não surgiram com esse processo da evolução química, e sim tiveram uma origem extraterrena. E eles chegaram aqui de que forma? Através de asteroides, meteoros, cometas, né? Então, astrônomos da NASA eles detectaram, por meio de vários estudos, a presença de aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos, além de outros compostos orgânicos em meteoros e cometas. Fato que reforça a ideia de um intercâmbio de matéria orgânica, talvez até
de micro-organismos resistentes entre regiões diferentes do espaço. Será? Isso aí é uma coisa que é muito discutida hoje na ciência. Na verdade, há muito tempo tem sido discutido. Então, os compostos orgânicos e micro-organismos podem ter chegado aí através desses corpos celestes. E aí nós temos a hipótese heterotrófica. O que diz a hipótese heterotrófica? Então, existem algumas controvérsias a respeito dessa hipótese, mas a maioria dos cientistas acreditam que os primeiros seres vivos eles foram unicelulares heterótrofos. Esses seres vivos alimentavam-se de compostos orgânicos já presentes no oceano primitivo. Então, eles precisavam de nutrientes para obter energia. Porque como é que eles iam obter energia? Então, possivelmente, a ideia que se tinha era exatamente de que eles utilizavam essa sopa nutritiva, essa sopa orgânica, né, oriunda aí dos gases, o que nós já vimos aqui, dos gases da atmosfera, para obter os nutrientes. E isso era feito através de um processo chamado de fermentação anaeróbia, que significa que não havia oxigênio livre e não tinha como utilizar o oxigênio para obter energia. Após milhões de anos, alguns desses seres primitivos sofreram mutações e originaram aí os primeiros unicelulares capazes de realizar fotossíntese. Então, os fermentadores anaeróbios sofreram mutações, claro que ao longo de milhões de anos, e aí tiveram a capacidade de fazer fotossíntese. E a gente sabe que a fotossíntese vai utilizar o gás carbônico, que já era presente em abundância na atmosfera primitiva, e eles passaram a liberar aí o chamado oxigênio na atmosfera. Com o tempo, a atmosfera ela foi ficando rica em oxigênio e foi proporcionando o surgimento dos primeiros seres capazes de realizar a respiração aeróbia. Quer dizer, então seriam autótrofos e heterótrofos. Então, eles tinham essa capacidade. Também formou-se a camada de ozônio, um gás que passou a filtrar a radiação ultravioleta. E a gente sabe que a radiação ultravioleta é mutagênica, quer dizer, provoca mutações, favorecendo assim a evolução de seres vivos mais complexos. Então, temos aí os primeiros seres, revisando aqui, os primeiros seres heterótrofos anaeróbios por fermentação, utilizando exatamente a matéria orgânica que estava disponível no ambiente, né, no caso dos oceanos primitivos. Depois, esses sofreram mutações e surgiram aí os primeiros seres capazes de fazer fotossíntese, que são os primeiros seres autótrofos fotossintetizantes. A fotossíntese libera do seu processo metabólico o oxigênio. Esse oxigênio vai possibilitar aí o aparecimento, através de mutações também, de um organismo aeróbio que faz aí a chamada respiração celular, que é muito mais eficiente, que produz uma quantidade muito maior de energia, diferente dos fermentadores, e a gente tem aí uma quantidade, uma possibilidade de formar organismos cada vez mais complexos. Por fim, temos aí a hipótese endossimbiótica, também conhecida como teoria da endossimbiose, e aí dentro, sim, é que ambos levam vantagem, né? Então é mútua, né? Então você defende que há bilhões de anos, nos oceanos primitivos da Terra, alguns seres unicelulares, procariontes, passaram a formar compartimentos e membranas internas, o que teriam originado aí os primeiros eucariontes. Então, os primeiros procariontes sofreram aí nas suas membranas algumas invaginações e que permitiam aí a formação de indivíduos com núcleo, seriam os eucariontes. Acredita-se também que alguns desses unicelulares eucariontes teriam englobado bactérias parecidas com as mitocôndrias, estabelecendo um evento chamado de evento endossimbiótico, um ser vivendo dentro do outro, com troca mútua de benefícios. Isso que quer dizer simbiose. Outro evento endossimbiótico importante também teria ocorrido quando certos organismos unicelulares englobaram
cianobactérias parecidas com cloroplastos e passaram a fazer também a fotossíntese. Então vamos ver aqui no resumo o que diz. Então, organismos unicelulares procariontes, estão vendo aqui que não tem núcleo, sofreram processos de compartimentalização de membranas internas até surgir o núcleo. Então, organismos unicelulares procariontes deu origem aí possivelmente a organismos unicelulares eucariontes. Procarionte não tem núcleo evidente, né? Não tem núcleo. E os eucariontes têm o chamado núcleo verdadeiro, né? Então você tem ali uma membrana chamada de carioteca. E aí, num segundo momento, esses seres unicelulares eucariontes formariam aí, através de um processo de englobamento, um organismo com capacidade de produzir e de respirar, porque existiam aí bactérias parecidas com mitocôndrias, e essas bactérias aí passaram a estabelecer uma relação endossimbiótica, tanto com mitocôndria, como também com cloroplasto, ok? Então, teriam originado aí os primeiros unicelulares eucariontes autótrofos aeróbios, quer dizer, que utilizam oxigênio, e também teriam originado os primeiros unicelulares eucariontes heterótrofos aeróbios, quer dizer, você tem os autótrofos que fazem fotossíntese e os heterótrofos que utilizam a matéria orgânica, eles não têm essa capacidade de fazer fotossíntese. Então, finalizamos mais uma aula. Eu queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês que está aqui conosco, né, construindo essa aula. E eu queria convidar os colegas de vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam, que comentem, né, convidem seus colegas, porque é muito importante para mim saber como vocês estão lidando com esse momento específico, né, das aulas. E eu queria agradecer mais uma vez aqui, deixar um abraço para todos e até a próxima aula. Valeu, galera. Até mais.